Fala galera, bem-vindos ao canal do Mente Binária. Antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez por todas as pessoas que fizeram os votos lá no site do Mente Binária. Fico muito feliz em saber que vocês estão curtindo a aula. Isso é de extrema importância para mim. É aquele discurso que eu já venho falando desde lá no meu canal, que se eu estiver ajudando pelo menos uma pessoa que seja, eu já estarei extremamente feliz. Eu acho que minha missão, uma das minhas missões aqui, é compartilhar conhecimento. Obviamente, não sei de tudo, estou longe de saber, e conhecimento é como uma chama que nunca se apaga. E às vezes ela causa até um pouco de frustração, né? Porque quando você acha que você sabe, é aí que você vê que você não sabe de nada. Então você vai uma busca incansável pelo saber. Isso é muito interessante. Isso, além de deixar a gente com uma bagagem, com bastante bagagem, fica como um objetivo que nunca vai ser alcançado. Porque a gente nunca vai chegar numa sabedoria extrema e absoluta. Sempre tem o que aprender. Então, isso é o que me motiva, isso é o que me move, né, todos os dias. E é um prazer imenso eu poder compartilhar o pouco que eu sei com vocês e saber que eu estou ajudando uma galera aí a dar seus primeiros passos. Então, agradeço mais uma vez aí pelos votos. Vi lá que a votação estava entre o Cero, do Mercedes, dispenso comentários, né, sobre o cara, e sobre o curso aí de exploração de minários. Então, muito obrigado de coração. Galera, na próxima aula nós estaremos falando já de um bypass. Eu acho que a gente já falou mais ou menos uma ideia do que seria um bypass, né? Com a restrição da sobrescrita do nosso endereço de retorno por um endereço da nossa stack. E eu acho que a próxima aula, acho não, tenho certeza, nossa próxima aula será sobre o primeiro bypass de uma proteção conhecida como NX. Claro, vou fazer um overview, falarei um pouco sobre e adentraremos aí na exploração. Essa aula eu estou deixando mais para o agradecimento, óbvio. Claro que não vou deixar passar em branco. E eu reservei algumas coisas aqui para estar abordando coisas interessantes, fazendo algum review. E peguei uma aplicação não, né? Compilei um código simples aqui de 32 bits, né? E vou mandar ver aqui, né? Só que vamos lá, só um minuto, ajeitar aqui que o teclado parou de funcionar, a conexão fechou aqui, não sei por qual motivo. Deixa eu abrir aqui novamente. Tá, galera, me desculpa. Vai rolar a tela do Windão aqui, porque a minha conexão estava desativada. E obviamente eu perdi a conexão com o servidor. Então, vamos lá. Vamos jogar a tela aqui por cima. Antes de mais nada também eu vou falar um pouco sobre a questão do sistema operacional, né? Inclusive eu atuo como pentest, né? E eu vejo alguns preferem utilização de Mac, outros preferem utilização de um PC Intel normalmente, né? Apesar de que hoje em dia os Macintosh não são mais a arquitetura RISC, né? Então eles usam processadores Intel também. E eu vejo uma questão de algumas brigas por questão de SO. Eu uso Linux, Kali Linux. Não, eu uso Mint. Não, eu prefiro usar Funtô, eu prefiro usar... Então assim, usem o sistema operacional que vocês se sintam confortáveis. Tá? Não existe uma verdade absoluta de porque eu uso Kali, eu uso não sei o que, eu sou o bambambam. Não, esqueçam isso. Utilizem o SO que vocês se sintam mais à vontade. Tá? A gente dá muito exemplo aqui também, falando de linguagem de programação.
na construção de exploit em Python. É porque o Python é uma linguagem rápida de você fazer alguma coisa, né? Mas vocês podem usar para termos de exploração a linguagem que vocês tenham domínio, que vocês se sintam confortáveis. Vocês podem fazer com C, vocês podem fazer com Ruby, vocês podem fazer com Perl. Então, assim, é muita questão do ambiente que você se sinta confortável. Eu conheci um cara extraordinário, né? Eu não vou citar o nome dele aqui porque eu não tenho nem permissão, e eu tive um contato muito breve com ele. E, cara, o cara era um puta cara que fazia análise de vulnerabilidade, teste de pentester, e o cara trabalhava com Windows, velho. Mas o cara, e ele fazia muita coisa em VB, sabe qual é? É, tipo, uns malwarezão, dentre outras coisas. Então, cara, eu acho que a questão do SO, né? Porque algumas pessoas vieram me criticar, pô, mas tu tá usando Windows. Eu tô conectado numa máquina Linux que eu preparei. Mas eu uso sim o Windows para muitas outras coisas, né? Obviamente, a maior parte do meu trabalho é em cima de sistema operacional Linux, até porque é um SO onde eu tenho mais domínio, né? Mas eu utilizo o Windows para outras coisas, né? E eu prefiro jogar no Windows, tá, gente? Eu gosto de jogar alguns jogos nos meus tempos vagos, né? Quando eu não tô com meu filho e tal. E eu prefiro jogar no Windows. Por mais que fale, porque o jogo também roda no Linux, não. Eu prefiro jogar no Windows. Então, assim, só uma ideia, né? Porque tem muita gente que fala, você usa CSO? Não, isso aí é coisa de script kid, isso aí é coisa de noob, né? Cara, usem o que vocês se sintam à vontade. O importante é que o conhecimento esteja bem estruturado na mente de vocês, né? E que vocês saibam como as coisas acontecem de verdade, tá? Bem, vamos lá. Eu preparei uma aula aqui básica, tá? Tá. O programa ele tá em 32 bits, tá? É um código em C simples, né? Uma coisa interessante, né, cara, é que quando nos primórdios de quando eu comecei a estudar tudo isso, né, eu achava que esse return zero aqui ele tinha a ver com alguma coisa do endereço de retorno. É até engraçado relembrar isso, cara. E eu penei, sabe qual é? Logo quando eu comecei aí minha carreira, meus estudos e tudo mais dentro da área de chamar de TI, né? Nem é SI, né? Porque na época eu ainda estava aprendendo bastante TI em geral, né? Então, cara, isso aqui foi para eu descobrir depois na linguagem que eu fui aprendendo, né? Melhor C e descobri que não era isso. Foi engraçado, foi motivo de risada. Mas vamos lá, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, essa é mais uma aula de curiosidade, tá? Vamos entrar no GDB. Vamos desassemblar a função func, que é a função que eu quero, e eu vou colocar um breakpoint. Vou colocar um breakpoint aqui, ó, qualquer lugar. Estou jogando aleatório, porque na verdade eu quero mostrar para vocês uma coisa para vocês se localizarem, né? Eu não sei se eu já havia dito isso anteriormente, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Tá, ele vai executar o gets ainda. Beleza, na verdade esse breakpoint não era para estar aqui. Eu tenho que colocar um breakpoint depois do gets, da função gets. Então a função gets, cadê? Beleza, aqui, ó. Tá. Ele vai parar naquele primeiro breakpoint, depois ele vai vir para esse, né? Então beleza, parou no primeiro, dei continuidade, vou entrar com os dados e parei aqui. Questão de análise de pilha, gente. Como
vocês se acharem dentro, analisando a stack, né? Não só se referenciando pelo desenho bonitinho que o PEDA te dá, tá? Mas observando de uma maneira mais completa, eu diria assim, né? Como é que vamos analisar a pilha aqui, tá? Vamos botar 40. Beleza. Opa. Esqueci desse detalhe. Vamos lá. Muita gente de repente, eu não quero usar o GDB, não quero usar o PEDA, quero usar o GDB, embora o PEDA não tenha um motivo para não se usar o PEDA, né? Vamos nos localizar aqui onde começa e onde termina a nossa função, tá? Aqui é basicamente, isso aqui foi a entrada, né, dos dados, né, que eu entrei com apenas 3 bytes, né? E vamos saber onde começa e onde termina essa função, tá? Logicamente, o que nós procuraríamos aqui? A base da stack. Por que a base a base da stack no frame daquela função, tá? Por quê? Porque atrás e dessa forma facilmente identificaremos quem é o nosso endereço de retorno, tá? Sem desassemblar, apenas olhando aqui o registrador, tá? Que aponta para o topo da nossa pilha. Nós pedimos uma ocorrência dele aí e vamos identificar agora quem é a base da nossa pilha, tá? Lembrando que eu estou trabalhando em arquitetura de 32, tá? E a base da nossa pilha, tá? Ela é o D568, tá? Observem que este endereço aqui, olha, D55, ó, é o D558. Lembrando que é este endereço aqui, olha. Aqui ele está como D550. Esse 8 é o offset da onde esse cara tá. Entenderam? Né? Ver que é D558, ó. Você pode ver que o nosso EBP, a nossa base da pilha, ele é o 568, né? E a gente acha ele aqui, olha. Exatamente essa é a base da nossa pilha. Ele tá neste offset aqui, ó. Tá? Então, achando a nossa base da pilha, a gente acha o nosso endereço de retorno. Por quê? Porque a arquitetura é dessa maneira, certo? Quando a gente chama uma nova função, é empurrado na nossa pilha um endereço de retorno. A partir daí, começa a construção do stack frame, vamos dizer assim, daquela função que foi chamada. Então, é 100% correto afirmar, e com total certeza, que o meu endereço de retorno é o endereço anterior ao meu endereço da base de pilha. Isso na nossa stack. Ou seja, o nosso endereço de retorno é este aqui. O 48479, né? 08048479, quer dizer. 08048479, exatamente. E é fácil de identificar também, né? Que você vê que logo o endereço que é da nossa base, nós temos um endereço que foge completamente do padrão do endereço que foi dado para a nossa stack. Ele foge completamente de qualquer outro endereço, porque esse é o endereço da nossa área text, né? A gente pode confirmar logo quando ele for executar a instrução RET, tá? Eu vou deixar um breakpoint aqui também. Porque a gente vai confirmar que é exatamente esse endereço aqui
que é o nosso endereço de retorno. Então a gente já sabe onde está a base da nossa pilha. Então a gente pode falar que a nossa função ela começa daqui até aqui. Tá? Isso é o stack frame da nossa função. Aí, podemos dizer que esses dados que foram empurrados, vou chamar de dados para o nosso stack, tá? Eles estão contidos entre este endereço aqui e este endereço que é o topo da nossa pilha. A gente pode confirmar quem é o topo da nossa pilha. Simplesmente fazendo isso. Então, vocês observaram que o nosso stack frame ele vai da base D568 e vai até o nosso topo do frame dessa função, que é o D523. E o resto foram valores aqui que estão dentro do nosso stack frame neste momento. Beleza? Lembrando que cada vez que é empilhado uma coisa na nossa pilha, cada vez que é empurrado um elemento para a nossa pilha, o nosso registrador ESP, que aqui eu estou em arquitetura de 32, ele é incrementado e ele passa a apontar, né, para esse novo elemento, tá, que vai estar do topo da nossa pilha. Beleza? Eu compilei isso em 32 bits porque eu vou mostrar logo agora, no próximo vídeo que nós vamos entrar com a exploração de NX. Eu vou falar bastante de 32, porque eu vou ter que mostrar a diferença da exploração de um e outro. Mas aqui eu estou querendo dizer o seguinte. Imagine que eu tenho um pattern de A a Z. Tá? No momento em que eu sobrescrevo o meu endereço de retorno, ou seja, eu vou criar, se eu estou em arquitetura de 64 bits, eu crio um pattern de 8 bytes de cada letra. Vamos supor que é de A a Z. Eu vou criar 8 bytes de A, 8 bytes de B, 8 bytes de C e assim sucessivamente. Né? E se eu estou em arquitetura de 32 bits, eu vou criar 4 bytes para cada letra, até Z. Né? Isso criando pattern na mão. Né? Só que qual é a diferença de 32 para o 64? Acontece que em 64 bits, como eu falei no vídeo anteriormente, somente os 6 bytes que são aproveitados para endereço. Então o que acontece quando eu exploro via pattern, um alfabeto, por exemplo, uma arquitetura de 64, ele não executa a minha função hatch. Então ele não vai dar invalid PC address no GDB, porque ele não aproveita aqueles 8 bytes de endereço. Entende? Já em arquitetura de 32 bits, isso não ocorre, porque ele trabalha exatamente com os 4 bytes de endereçamento. Então eu vou criar um pattern qualquer e a qualquer momento, em qualquer letra que ele tenha sobrescrito o meu endereço de retorno, quando bater lá no hatch, o que vai acontecer? Ele vai dar invalid PC address. Então muita gente pode tentar explorar, na hora fica aquela, porra, mas eu não sobrescrevi corretamente o meu endereço de retorno. Você sobrescreveu sim, só que em arquitetura de 64 bits você tem que sobrescrever seu endereço de retorno com 6 bytes de endereço, para ele dar o follow naquele cara e executar o que está naquele endereço. Obviamente é um endereço que não existe, então ele dá invalid PC address. Já em arquitetura de 32 isso não acontece. Eu vou mostrar para vocês porque eu vou utilizar aqui a primeira ferramenta de pattern para ajudar na exploração. Eu vou dar continue aqui só para a gente ver que realmente eu vou colar, eu tinha copiado o endereço, então vocês estão vendo que é o 80 48479. Foi exatamente o endereço que eu tinha mostrado lá para vocês. Tá? O programa tá na sua execução normal, ele vai sair normalmente. Tá? E agora vamos lá. Vamos aqui no nosso pattern. Gente, eu achei esse pattern create. Na verdade, ele é uma compilação
do pattern create do Metasploit, né, para Python. O cara escreveu em Python, ficou bem legal, né? Então, o endereço é esse aqui, tá? Para quem quiser utilizar esse pattern create aí do Python, tá ok? A gente já sabe qual é o código, né? O nosso código fonte. Nós já sabemos que são 40 bytes que tem apenas, tá? Mas imaginamos que a gente não tivesse fonte, tá? Eu vou criar um pattern aqui. Opa. O comando é create. Isso na versão ERUB do Metasploit é assim também. E aqui você vai colocar quantos bytes? Eu vou colocar 200 bytes. Eu apertei Enter sem querer aqui. Eu vou colocar 200 bytes. Eu quero que ele crie um pattern de 200 bytes. Ele me deu esse pattern de 200 bytes, tá? Eu vou copiar. Vou voltar lá no GDB. Esse foi o último breakpoint que eu coloquei, que é na hatch. Vou executar o programa. E daí eu passo esse meu pattern. Lembrando que ele podia estar num arquivo, tá, gente? Eu só estou passando ele assim na mão mesmo, só para ser mais rápido. Beleza? Opa, show de bola. O breakpoint parou aqui na hatch, tá? Eu não estou preocupado em o que sobrescreveu o meu endereço de retorno. Obviamente já foi sobrescrito. E quando eu der o continue, ele vai dar invalid PC address, num número maluco aqui. Essa é a diferença. Vocês viram que eu trabalhei com um pattern qualquer, tá? E que num dado momento ele sobrescreveu o meu endereço de retorno com 4 bytes, que é os dados que são aproveitados. A minha arquitetura de 32 ele trabalha com porção de 4 bytes, né, para endereçamento. Então, aqui qualquer coisa que eu jogue de pattern, eu posso colocar 300, 400, ele vai dar invalid PC address, justamente porque ele trabalha com essa porção exata. É o que não acontece com a arquitetura de 64. Tá? Eu acho que vai dar tempo de eu mostrar em 64 porque ele não vai dar invalid PC address. Tá? Vocês vão entender porque ele vai pegar uma porção, ele vai sobrescrever com 8 bytes e ele não trabalha. Então, ele não trabalha com os 8 bytes para endereçamento, a arquitetura 64. Então, assim, para a arquitetura 64 tem que ter um cuidado maior, só prestar atenção para você conseguir sobrescrever o endereço de retorno certinho com 6 bytes para você conseguir ver essa mensagem e ter a total certeza de que realmente você sobrescreveu. Claro, embora analisando a stack, nós conseguimos ter esse retorno, esse resultado. E você vai olhando, ó, eu preciso tirar mais 2 bytes daqui, né? Enfim, ele já deu o endereçamento aqui, tá? Mas eu posso pegar aqui, ó, no meu ESP, e ele sobrescreveu, na verdade... deixa eu ver. É porque aqui ele dá em hexa, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Aqui ele só dá os 4 bytes. Não, beleza. Eu vou ver quem está no topo da minha pilha, tá? Tudo bem. O que acontece? Se eu pegar esse número aqui e for colocar lá no pattern offset, ele vai dar os bytes de antes de eu sobrescrever meu endereço de retorno. Vamos lá que eu vou chegar lá. Eu vou pegar primeiro esse cara aqui, né? Eu analiso o meu SP e eu copio esse cara, que foi o resultado que ele criou, né? do nosso pattern. Isso gerou esse número, aquela string toda. E eu uso o pattern e boto offset e esse carinha aqui.
ele me deu 61. São 61 bytes, ou seja, com 61 bytes eu já sobrescrevo o meu endereço de retorno. Tá? Vamos pegar esse aqui de cima e ele tem que ter menos 4 bytes. É exatamente o que eu falei. Né? Ele tem menos 4 bytes. Ou seja, se eu pego o número, né, que foi gerado, que ficou em hex ali, que sobrescreveu o meu endereço de retorno e deu no invalid PC address, eu vou estar pegando X bytes antes de sobrescrever meu endereço de retorno. Ou seja, se eu estou trabalhando em arquitetura de 32 bits e eu peguei lá como offset o que me retornou no invalid PC address, eu vou ter X bytes, sabendo que se eu somar mais 4, eu sobrescrevo o meu endereço de retorno. E com 61 bytes, eu já estou prevendo a sobrescrita do meu endereço de retorno. Tá bom, Fernando, que não entendi chongas do que você falou. Beleza, vamos lá no nosso exploit. Tá, aqui eu já tenho um junk de 61 bytes, que é o que ele está dizendo lá. Tá? Eu já tenho exportado isso para um arquivo. Vamos voltar para o GDB. E vamos... Cadê? Botar o breakpoint e executar. E vocês vão ver que já está até aqui no topo da nossa pilha, né? Ele já sobrescreveu o nosso endereço de retorno e vai dar invalid PC address com os AS, tá? Com 41, 41, 41, que era o que estava esperando. Agora vamos ver com o resultado do que eu mostrei anteriormente. Que eu peguei o que deu exatamente no invalid PC address, né? Ele me deu 51 bytes. Ou seja, 57, desculpa. 57 bytes. Vou exportar isso para um arquivo. Beleza. Vamos lá no GDB. Breakpoint. Arquivo. Beleza, ele não sobrescreveu o nosso endereço de retorno. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele nesse momento é o 80400. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Algo deu de errado. Ele deu 57 bytes, foi, né? Ele sobrescreveu uma parte do meu endereço de retorno, acredito. Deixa eu ver. Vamos analisar a stack. Tá. Por isso que é interessante saber identificar agora nesse emaranhado aqui, né? Vamos ver aqui o nosso... RSP. Não. É BP. Beleza. Exatamente isso. Só que... Deixa eu colocar um valor da stack mais alto. Na verdade, era para estar mostrando aqui.
ele sobrescreveu Ah, não, tá certo. Ele sobrescreveu o EBP. É exatamente isso. Ou seja, faltam mais 4 bytes. Ele não consegue acessar, realmente, porque ele sobrescreveu a base da pilha. Faltam 4 bytes para poder sobrescrever o endereço de retorno. Ou seja, se são... Eu estou trabalhando em arquitetura de 32 e eu sobrescrevi meu EBP, eu sei que faltam mais 4 bytes para sobrescrever o endereço de retorno. E é exatamente o que o pattern deu. Ou seja, se eu vier aqui, agora no exploit, e botar mais B vezes 4, vamos exportar isso para o arquivo GDB, breakpoint, execução. Tá vendo? É exatamente o que eu falei, né? Ou seja, você pode usar o pattern, né? O que deu no invalid PC address, você utilizar para saber que com aqueles bytes você já vai estar sobrescrevendo. Você faltam mais X bytes para sobrescrever o endereço de retorno, dependendo da arquitetura que você tiver. E se você, depois da execução da hatch, usando o pattern, você analisar o que está no topo da pilha, que é o que estava embaixo do endereço de retorno que foi sobrescrito, você vai ter já a sobrescrita completa. Ou seja, você sabendo que pegar aqueles bytes ali, você já vai estar automaticamente sobrescrevendo o seu endereço de retorno. Beleza? A diferença do pattern, gente, agora... Deixa eu ver onde está a compilação do programa. Preguiça é demais. Mas eu acho que eu vou ter que digitar de novo. Vamos ver aqui. Não tem problema. Vamos lá. Menos execstack. Stack protector. NuPy. Mas eu tenho que só mudar o nome do programa depois de compilado. Vou botar x64. Opa. Ah, tá, esqueci do menos O. Beleza. Beleza. Tá ali o nosso programa de 32 e o nosso programa de 64. Prog 6. O que tá dando? Não tá com a permissão? Mas isso não tem nada a ver, pô. Prog 6. A x64. Engraçado, tava digitando errado. Deve ser, cara. A hora. Prog 6. Underline x64. Prog 6. Underline x64. Cara. Tem 2 underlines aqui. Porra. Que isso. Enfim, ossos do ofício. Vamos lá
Agora eu vou criar um pattern aqui. Vamos lá criar esse pattern. Vou criar de 200 também, tá? Idêntico ao que nós criamos de 32. Então eu peguei, copiei, vou lá no GDB. Vamos lá, desassemblar a função vulnerável. Vamos colocar um breakpoint aqui no endereço neste endereço, beleza? Vamos rodar. Pedir uma entrada de dados, o gets, eu vou entrar. Ele vai executar a hatch neste momento, já sobrescreveu o nosso endereço de retorno. Vou dar continue e... Ué, cadê o invalid PC address? É aquela história, gente. Provavelmente vocês vão estar jogando seu CTF de vocês, ou então fazendo a pesquisa de vocês, vai se deparar com isso. Cara, não estou conseguindo sobrescrever o endereço de retorno. Está sim. Analisa a pilha. Vambora. Aqui, ó. Analisa a pilha. Tá? Agora chamamos de arquitetura de 64. Analisou a pilha? Beleza, analisei, Fernando. O nosso endereço de retorno foi sobrescrito, né? Aqui agora vai ficar difícil de identificar, né? Porque ele já foi sobrescrito, né? Então não tem como, se a gente fosse referenciar aqui para tentar achar a base da pilha, né? Ele também não vai conseguir, porque ele foi sobrescrito por este cara aqui. Final 41. Meia 62 67. Nós não vamos. Esse foi um problema. E é importante ressaltar, né? Para ver como é que eu erro, né, gente? Não tem como. E como eu disse, minhas aulas são totalmente na hora. Não tem nenhum planejamento. Me chamem de louco por isso. Nesse momento aqui, a gente não consegue enxergar a nossa base da nossa pilha, porque ele já está na execução da hatch. A instrução leave, ela se encarrega de destruir o stack frame da minha função. Então, se ele destrói o stack frame da minha função, o que fica abaixo disso é minha hatch. Óbvio, o meu endereço, a minha base da minha pilha, ela foi sobrescrita. Só que por isso que o meu registrador, né, a Live vai fazer com que ele recupere isso, né? Ele tire da stack. E por isso que nesse momento a gente não consegue achar o valor que ele foi sobrescrito aqui na nossa pilha. Porque a função Live, ela destrói o stack frame, né? E o que fica depois do RBP? O endereço de retorno. Só que a Live, ela destrói o nosso stack frame justamente para o que vai ficar no topo da nossa pilha, como eu sempre venho dizendo, consequentemente e obrigatoriamente é o nosso endereço de retorno, que nesse caso foi sobrescrito. Então, por isso que anteriormente eu fiquei tentando aqui procurar para ver onde estava o RBP, que eu podia pegar esse valor aqui e procurar aqui desses valores que foram sobrescritos e achar. Só que, claro, eu não vou achar porque a função leave se encarrega de destruir, vamos dizer assim, o nosso stack frame. Então, a gente não vai achar ele mais aqui na pilha. Beleza?
Mas só que ele foi sobrescrito de fato. Então, para a gente se referenciar agora, não tem como. Então, qual é o pulo do gato aqui para arquitetura de 64 bits? Vocês chegaram e, cara, não estou conseguindo sobrescrever o endereço de retorno, tá dando invalid IPC address, parará, piriri. Simplesmente, gente, vejam o que está no topo da pilha. Quem está no topo da pilha? Ele vai dar aquele número lá, que é do pattern, em hex aqui no caso. E simplesmente o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui. Eu vou lá no offset. Beleza. Eu vou colar aqui. Tá. Tá, gente, o que acontece? O código não está esperando um pattern de 64 bits, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente o que eu falei. Ele não está esperando um endereçamento de 64 bits. Teria que ajeitar o código, mas eu acho que vamos perder muito tempo fazendo isso, tá? Vamos se basear no outro. O Ruby, o pattern create do Metaxploit, se eu não me engano, ele funciona já portado para utilização, né, em 64. Né? Logo pelo vi aqui, ó, o i do struct.pack, ele se refere a 32 bits, né? Para você trabalhar com 32 bits, você trabalha com ele. Para 64 bits você trabalha com um Qzinho, com um Q maiúsculo, né? Não é Qzinho, não, Q maiúsculo. Então, vamos se basear aqui exatamente no outro, né? Então, teoricamente, eu teria que vir aqui, olha, e sobrescrever por 6, porque em 57 bytes eu sei que eu sobrescrevo até meu RBP, e com 6 bytes eu viria sobrescrevo o endereço de retorno. Vocês me desculpam porque eu vou ter que ajeitar o código, tem que olhar lá direitinho, e isso fica para a próxima aula, que já está ficando bem extenso, tá? Vamos lá, novamente. Breakpoint. Cadê nosso arquivo? Execução. Ó. Ele ainda não ficou totalmente alinhado. De repente o pattern create lá, ele vai não... Deixa eu ver se ele vai dar. Deixa eu... 1, 2, 3. Ele não vai dar invalid PC address. Eu tenho que tirar 1 byte, né? Ou seja, tem uma diferença aí na questão. Eu não posso utilizar o que eu usei no 32 para cá. Mas eu já estou vendo que eu tenho que... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que tirar 1 byte, tá? De lá do exploit. GDB. Breakpoint. Execução. E agora ele vai dar o nosso invalid PC address, porque o endereço aqui tem trabalhando certinho com 6 bytes, como eu já tinha dito na aula anterior. Gente, é basicamente isso, tá? Não deu para mostrar ali com pattern create para 64 bits, porque esse que foi portado para Python não está esperando um endereço que ele sobrescreve com aquela porção toda, por isso que ele não dá invalid PC address, como eu havia mencionado para vocês. Só que o programa não está esperando 8 bytes, tá? Não vou falar nem de endereçamento, que pode confundir a cabeça de vocês. Que a arquitetura 64, como eu já estou cansado de falar,
ela simplesmente funciona com 6 bytes de endereçamento. Então, por isso que ele não dá o invalid PC address, enquanto vocês não ajustarem isso, né? Aí, o que a gente faria? A gente pegaria no pattern create, colocaria lá, fazer a mesma coisa que fez no de 32, ele daria lá o número de bytes, só que como eu me referenciei, né? Porque quando a gente está em arquitetura de 64, não tem como, não vai dar o invalid PC address, então vai ter que se analisar a pilha para pegar aquele valor que está no topo. E o valor que já está no topo, como eu já havia dito para vocês, ele já prevê a sobrescrita do endereço de retorno, né? Porque ele é o valor que foi empilhado, tá? Que vai ser desempilhado. O valor, desculpa, é o valor que está abaixo do endereço de retorno, tá? Não, desculpa. É o endereço, é o valor que vai ficar no topo da pilha logo após quando o endereço de retorno for resgatado, né? Então, o que está ali, ele obviamente, ele passa, os bytes passa pelo endereço de retorno. Ou seja, quando eu resgato o que está ali já no topo da minha pilha, né? Já prevendo a sobrescrita do meu endereço de retorno. Ou seja, se eu pegar aquele pattern create, jogar lá, ele me der um offset x, e eu pegar, botar um caractere e multiplicar pelo esse offset x, quando a gente voltar aqui, ele vai ter sobrescrito o endereço de retorno. Porém, a gente tem que trabalhar com 6 bytes. Aí é só ajustar lá no exploit de novo. Gente, desculpa, ficou meio embolado esse final. Acabei me enrolando um pouco, mas qualquer dúvida, se vocês não entenderam, manda um recado para mim, que eu estou sempre disposto a responder. Valeu? Já tá tarde, hoje eu estou na correria, estou de mudança, então eu acabei fazendo um vídeo um pouco tarde, meio sonolento, minha cabeça tá um pouco nebulosa, tá ok? Agradeço aí mais uma vez para vocês, um abraço e até mais.